Em meados dos anos 2000, ali aproximadamente 2001, 2002, um rapazote chamado Ben tinha um dos trabalhos mais legais que um jovem poderia ter na época. Ele tinha que assistir TV. Era esse o trabalho dele, assistir televisão e encontrar programas ou formatos interessantes que ele poderia levar para o canal que ele trabalhava nos Estados Unidos. Em uma dessas buscas do rapazote Ben, ele estava na Inglaterra, em Londres, trocando os canais de TV até que ele se deparou com um programa de comédia. Ele achava que era de comédia, era engraçado, mas era meio curioso e diferente de tudo que ele tinha visto. Chamava The Office. Passava na BBC 2 e aquele programa, sitcom, série, enfim, aquele negócio diferente de tudo que ele tinha assistido, tinha chamado a atenção daquele rapazote jovem Ben, que ficou muito vidrado naquela coisa meio documentário, mas que não parecia verdadeiro, mas ao mesmo tempo parecia verdadeiro demais, porque escancarava muito da sujeira humana e o constrangimento da vida corporativa e um chefe estranho com funcionários esquisitos e como essa relação se dava e tudo filmado numa câmera em movimento e depoimentos que intercalavam. Que negócio isso aqui? Isso aqui é maravilhoso, que porra que é essa? E foi nesse encantamento com essa tal The Office aí na Inglaterra que o Ben falou: eu preciso conhecer quem são esses gênios, esses malucos que criaram essa série, porque eu acho que esse é o grande negócio que eu vou levar para a televisão americana e que vai poder revolucionar a TV americana e esse histórico de sitcoms quadrados que a gente tem até hoje, ele pensando lá no começo dos anos 2000. Rapazote Ben liga para uma pessoa, liga para outra, descobre quem é o criador dessa série, um dos criadores dessa série, um ator, comediante, radialista, enfim, um cara que fazia um pouco de tudo, chamado Ricky Gervais, com quem o Ben conseguiu ter um almoço, né, tomar um café, depois de ter conseguido um contato através dos amigos que ele tinha feito na televisão. E nesse café ele falou: senhor Ricky, eu tô afim de levar esse teu programa, série, sei lá, coisa estranha, muito engraçada e genial, pros Estados Unidos. E aí, você topa? E aí o Ricky ficou numa coisa meio, cara, topar eu topo, né? Você acha que vai dar certo? Beleza, pega aí, pega os direitos e vai lá, vê o que você consegue. Rapazote Ben querendo se firmar no mercado, querendo se provar jovem, inovador e genial e sendo o grande nome do próximo grande formato americano que vai revolucionar a TV de todos os tempos. E aí ele levou pra um colega, que levou pra um outro amigo, que aí marca uma reunião e tal, e ficava todo mundo na mesma. Pô, mas não é tão engraçado. Pô, mas até que é engraçado, mas é muito triste, né? Pô, eu acho até divertido, mas é muito constrangedor. Nossa, cara, mas é muito seco. Nossa, mas ele parece que é de verdade, me dá meio asqueroso, meio muito íntimo. Não vai funcionar isso aqui nos Estados Unidos. Era isso que o rapazote jovem Ben, o produtor Ben Silverman, escutava de todas as pessoas para quem ele apresentava essa estranha série sitcom, seja lá o que for, The Office, que já estava dando certo na Inglaterra. Foram anos buscando um canal que pudesse apadrinhar um piloto para que eles pudessem pelo menos experimentar para ver se as pessoas de casa gostassem, porque o Ben acreditava muito que era um formato muito interessante para os jovens, já que ele era jovem e tinha gostado muito desse formato, mas ninguém apoiava essa ideia de levar The Office da Inglaterra para os Estados Unidos, já que o estilo de humor das duas nações, por mais que a língua seja a mesma, é muito diferente. Enquanto na Inglaterra tem esse humor um pouco mais seco, um pouco mais triste, satírico, nos Estados Unidos tem um humor um pouco mais de identificação, de arquétipos e, enfim, uma parada bem diferente do que eles costumam gostar na Inglaterra. Até que um executivo de TV se interessou pela ideia. Depois de muito tempo procurando uma casa para esse piloto de The Office, finalmente o rapazote Ben consegue uma vaguinha ali na NBC, um dos principais canais americanos, porque o produtor gostou muito da ideia. Ele até estava em um outro canal, saiu desse canal e quando foi para a NBC ele lembrou desse projeto e falou: eu acho que agora que eu tenho uma posição interessante é o momento da gente testar esse tal de The Office para ver se realmente vai funcionar aqui na cultura estadunidense. E aí eles começam a preparar o piloto, tem que encontrar quem que é esse Michael Scott aí, que na Inglaterra era o David Brent, interpretado pelo Ricky Gervais, quem que é esse cara que vai ser esse chefe aí, que não entende muito bem como se relacionar com os funcionários, que acha que é muito mais amigo de todo mundo do que ele realmente é.
Quem é que é esse cara que consegue ser engraçado e triste ao mesmo tempo? Enfim, eles começam a procurar esse elenco, começam a formar elenco, vai vindo uma galera meio desconhecida, mas muito talentosa, muito boa, e esse próprio elenco, anos depois, achava que essa série não ia funcionar, não. Alguns deles já conheciam a versão britânica de The Office, estavam com medo dos Estados Unidos estragarem uma versão estrangeira de algum formato, como muitas vezes os Estados Unidos fazem, do mesmo jeito que o Brasil também é muito bom em fazer. E sendo bem sincero, esses atores não estavam muito animados com esse piloto, não. Achavam que era realmente uma coisa passageira, que, enfim, ia ser mais um dos pilotos recusados que eles viriam a fazer nas suas carreiras. Finalmente, eles gravaram o piloto, gravaram outros 5 episódios e soltaram pro povo americano dizer se gostava ou não gostava. Recepções meio mistas, algumas pessoas que já conheciam a versão britânica comparando e falando que eles não tinham conseguido, o público norte-americano falando que não gostava muito daquele protagonista, que ele não era relacionável, que ele era muito estranho, que ele tentava fazer piada o tempo inteiro, que o programa não tinha risada de fundo, que ninguém estava acostumado no começo dos anos 2000, aquela câmera que treme, que mexe, esse negócio é muito estranho, eles param pra conversar comigo, com a câmera e no meio do episódio, como que funciona? Não sei, acho que eu não gostei. 6 episódios depois e com a recepção meio mista, finaliza-se a primeira temporada e muito provavelmente esse programa vai se encerrar, vai ser cancelado e não tem muito o que ser feito. Porém, no ano de 2005, é lançado um filme que muda completamente a história dessa tal The Office aí que tá todo mundo achando muito estranho. Esse filme se chama O Virgem de 40 Anos, estrelado por Steve Carell, que também era o protagonista de The Office. O Virgem de 40 Anos é um sucesso de bilheteria, esse cara de repente tá muito famoso nos Estados Unidos, a NBC vira um pra cara do outro ali na sala de reunião e fala, mas como é que a gente vai cancelar uma série que tem uma nova estrela do cinema de comédia? Não faz sentido, gente. E aí, vamos fazer o quê? E aí os caras chegam numa decisão. Então, ó, a gente vai renovar com vocês para uma segunda temporada. A gente vai dar mais 6 episódios para vocês conseguirem provar que essa série realmente é muito boa. Só que esse tal Michael Scott, aí o protagonista, ele precisa mudar. Do mesmo jeito que o primeiro episódio de The Office nos Estados Unidos foi idêntico ao The Office britânico, o Michael Scott também era uma tentativa de cópia barata do David Brent, que era o Michael Scott britânico. Eles falaram, ó, a gente precisa fazer com que esse protagonista seja um pouco mais relacionável, identificável com a sociedade americana. E tá aí uma das coisas mais importantes que eu aprendi com The Office. Em algumas culturas isso não é tão necessário, mas na cultura norte-americana, se for falar ali estadunidense, e eu identifico isso muito na cultura brasileira também, a gente precisa se identificar com aquele personagem, a gente precisa se identificar com aquela pessoa ou com aquela persona para que a gente tenha um envolvimento um pouco mais próximo com aquele agente da piada, vamos dizer assim. O Michael Scott, que era inspirado no David Brent britânico, antes ele era meio idiota porque ele era triste e ele era uma pessoa seca e a gente não conseguia entender muito de onde vinha todas essas necessidades, esses comentários estranhos, esses feitos estranhos de episódio para episódio nesse tal cara muito estranho aí. No momento em que eles optaram pela transformação do personagem do Michael Scott, ele ficou um cara muito mais relacionável. A gente começou a ter mais empatia por esse Michael Scott, porque a gente via que ele estava tentando acertar, que no momento em que ele erra tentando fazer a coisa certa, mas ele é um cara que não consegue se... Desculpa. Rinite do caralho. Mas ele é um cara que não consegue ter um olhar reto, um olhar claro, vamos dizer assim, para as relações sociais, até por isso que é um personagem muito interessante e muito cheio de camadas. Essa é até uma das coisas muito diferentes que The Office proporcionou pro público, isso já vem desde o outro The Office, que os personagens não são baseados apenas em arquétipos cômicos. Se você for reparar em séries como Friends, How I Met Your Mother, entre outras sitcoms muito famosas, existem 8 perfis de personagem que todos esses, Ross, Barney, Chandler, Seinfeld e o Kramer e todos esses outros personagens dessas sitcoms que vieram antes de The Office e até algumas que vieram depois, eles vão se enquadrar. E não que em The Office não tenha, The Office também se utiliza um pouco desses arquétipos para criar os seus personagens, mas uma das coisas diferentes ali que The Office propõe é fazer com que esses personagens tenham algumas camadas a mais, como nós seres humanos também temos. O jeito que The Office escolhe filmar, com essa linguagem documental que traz uma visão um pouco mais realista, uma cara de que aquilo está acontecendo naquele momento, que não preza tanto pela beleza estética, mas mais por uma
verdade estética. É feito para que a gente acredite que aquelas pessoas existem naquele ambiente e que aquele personagem é capaz de falar aquele tipo de coisa porque alguém que a gente conhece é capaz de falar aquele tipo de coisa. E é um paradoxo meio maluco, porque comédias como Friends, How I Met Your Mother, essas outras sitcoms tradicionais aí, elas nos pegam normalmente nessa questão da identificação. A gente se imagina no lugar daquela pessoa, a gente se imagina como é que a gente agiria naquela situação no lugar do Ross, será que eu teria feito a mesma coisa? Ou então a gente acha engraçado porque talvez nunca ninguém seria capaz de fazer aquilo lá. Então essas outras sitcoms também trabalham numa questão de identificação, mas muito pela situação. Por isso que esse tipo de série é chamado de sitcom, né? Situation comedy. Então é um pouco mais da situação. O que eu faria naquela situação? Nossa, como esse cara é maluco de fazer isso nessa situação. A gente dá risada ou desse absurdo ou dessa relação. The Office, pelo menos ao meu ver, ele traz uma proposta de você se relacionar um pouco mais com aquela essência humana, um pouco mais na filosofia da coisa, um pouco mais com aquela atitude num quesito mais psicológico e social da parada. Então o Michael Scott é o personagem que a falha de caráter dele é não conseguir compreender as relações como elas realmente são. Ele tem um óculos pra vida diferente do que realmente é. A verdade do Michael Scott, ela é muito diferente da verdade que todas as outras, ou quase todas as outras pessoas, ou pelo menos nós, público e o narrador da história, aquela câmera ali, aquele montador, quem estiver contando aquela história pra gente, tá vendo. E aí essa contraposição entre o que o Michael Scott vê, como ele age, o que ele fala, com alguns dos outros personagens, como o Jim, por exemplo, que é o cara que denuncia, que traz o olhar de racionalidade pra gente, depois de um comentário do Michael Scott, a própria Pam, que faz isso também, ou a câmera que escolhe sair do Michael e mostrar que o que ele tá falando não faz sentido nenhum, ou até o nosso conhecimento e nossas relações sociais que fazem com que a gente saiba que aquilo que ele tá fazendo ou falando não é correto, ou é algo que não se deve ou não se cabe naquele contexto, faz com que The Office tenha uma abordagem muito diferente das outras séries que estavam vindo antes, e eu acredito que também nenhuma outra série de comédia tenha conseguido fazer isso tão bem quanto essa série criada pelo Ricky Gervais. Nesse quesito, eu identifico que a sociedade brasileira é um pouco mais parecida com a estadunidense, nessa forma de se relacionar com o humor e com os personagens. Claro, a sociedade brasileira de uma forma geral, em comparação com a sociedade britânica, inglesa, enfim. Por exemplo, quando o Michael Scott faz um comentário preconceituoso, mas que ele não tem a intenção de ser preconceituoso, ou ele acaba sendo preconceituoso de tentar não ser, de tanto tentar não ser, ele acaba sendo, a gente sente uma certa empatia por aquele cara e pensa, pô, eu acho que eu já fiz aquilo, então eu tenho um amigo que é daquele jeito, e você tem uma relação um pouco mais próxima com empatia e dá risada, seja de nervoso, de constrangimento, uma risada de superioridade talvez, porque muitas vezes a nossa risada é de superioridade, de pô, que idiota, como que você é capaz de fazer isso? Eu nunca teria feito. É um dos gatilhos cômicos muito, muito normais pra todo mundo. E isso é uma coisa muito louca que quando a gente vai reparar no stand-up, por exemplo, é um efeito que eu sinto que tá acontecendo muito no Brasil agora. Quando vem um cara ou uma mulher, mas normalmente um homem, porque o stand-up ainda é dominado mais por figuras e comediantes masculinos. Aí ele vem numa posição onde ele tem o poder, né? Ele tem a voz, ele tem o microfone. E aí, dependendo da postura desse cara, se ele é um cara de uma postura um pouco mais arrogante, de uma postura um pouco mais de que tá olhando de forma superior, como eu disse agora, pra situação, vem e faz uma piada com alguém que na nossa pirâmide social tá embaixo, a sociedade meio que não tá olhando com bons olhos agora, claro, também de maneira geral, existem suas exceções, existem os contextos e tudo mais, mas isso é uma coisa que faz com que a gente tenha dificuldade de comprar essa piada, muitas vezes, porque a sociedade brasileira pode parecer que não, porque, né, nós somos egoístas, nós brasileiros só pensamos em nós mesmos e a gente quer passar na frente da senhora, na fila e tal. É muito louco, a sociedade brasileira é muito paradoxal na minha visão, ao mesmo tempo que tem essa coisa meio de passar perna, de ser o malandro, e todo dia sai um malandro, e
e o otário, não sei o quê. Ao mesmo tempo, a gente também é um povo que se preocupa e se cuida em alguma escala. Então, quando vem uma pessoa que parece olhar de cima para a situação e só bater na pessoa que tá embaixo e tal, muitos de nós acabamos não se relacionando com aquilo porque parece meio injusto até, parece que você só tá fazendo aquilo meio de graça. Eu, Bruno, sou muito eclético nessa questão humorística, assim, eu consigo achar engraçado uma piada, mesmo que eu olhe de cima da situação, consigo não achar engraçado se pareceu meio só sem contexto, digamos assim. E também acho engraçado uma série como The Office que constrói, que tem esse trabalho de construir todo esse lugar aí pra que a piada seja amaciada e quando ela nos acerte em cheio. Vou dar um exemplo de comediante stand-up que já fez isso muito bem, assim, não é necessariamente batendo de cima pra baixo, mas vocês vão entender. O Afonso Padilha, o comediante Afonso Padilha, tem um vídeo muito legal, é até antiguinho já, tem pelo menos uns 5 anos, eu acho, esse vídeo, que ele fala sobre porte, posse de arma, enfim, qual que é a opinião dele sobre isso. Se você for olhar numa ótica um pouco mais profunda ali, ou até se você conhecer outros trabalhos e outras visões de mundo do Afonso, dá pra entender ali mais ou menos que ele não é muito a favor da arma. E aí o jeito que ele decide contar essa história, o jeito que ele decide colocar esse ponto de vista dele, minha interpretação, tá? O jeito que ele decide colocar esse ponto de vista dele é se colocando na história, é sendo ele o agente da situação e ele enquanto um cara idiota, bobo, simples, enfim, várias características negativas que ele tem, que na verdade a sociedade brasileira como um todo tem, ele cria cenários onde ele, que na verdade somos nós, ter essa arma, ter o porte, eu não sei qual que é o correto de falar dessa arma, poderia ser prejudicial. Então ele cria um contexto em que a gente sente uma empatia por ele, porque na hora que ele joga pra ele que ele é o idiota, que ele é o imbecil, não tô falando que isso é certo ou errado, mas que ele acaba criando um lugar onde a gente se afasta um pouco da situação, porque ele nos afastou da situação, mas a gente se vê lá. Então a estratégia dele foi, eu seria idiota, eu não conseguiria, eu ameaçaria qualquer um no trânsito, eu não sei o que lá, e você fica, eu também. Pois eu também. Se ele chega no começo do vídeo, no começo do texto, vocês mulheres fazem isso, vocês pobres seriam assim, vocês não sei o que lá. É um tipo de humor, pode ser efetivo também, esse humor de ataque também funciona, então a gente tem às vezes o Rafinha Bastos vai um pouco pra esse lugar, tem outros comediantes que vão pra esse lugar, na gringa então tem muito mais, e também funciona e também pode ser muito engraçado. Mas essa leitura e essa compreensão do povo brasileiro que o Afonso tem, por isso que ele é um cara que consegue ter um público muito forte, muito abrangente, de um poder de identificação que ele tem de se criar com o brasileiro, isso é muito interessante e a forma que ele faz isso muito bem é se colocando na narrativa. E não é que ele faça isso de propósito, eu nem acho que eu seja essa pessoa, eu só vou fazer isso aí pra enganar vocês, público. Não, pode ser que ele ache que ele seja assim mesmo, que realmente ele teria essas atitudes, ou então ele só põe a hipérbole da coisa, ele exagera a situação, tem algumas atitudes que ele nem cometeria, talvez, mas que ele sabe que a sociedade brasileira comete. Então, se a história tá sendo sobre mim, já deixa eu colocar aqui, eu faria isso, que eu aquilo, ele acaba construindo até a persona dele um pouco mais em cima dessa história. E aí, se você acompanha o trabalho do cara nesse vídeo e se identifica com ele e acha engraçado, no próximo vídeo, ele só reforça essa informação, por exemplo, se ele vai falar sobre trânsito, como ele se comporta no trânsito. E aí aquilo que ele vai falar, eu no trânsito teria feito isso. Se ele cria uma conexão com aquele vídeo anterior, você tem uma tendência a se identificar ainda mais com ele. E é isso que The Office faz, na verdade todas as sitcoms fazem isso muito bem, mas eu acho que The Office é muito boa nisso. Porque como The Office trabalha com temas mais sensíveis, é uma comédia mais satírica, ela é um pouco mais suja, tem um comportamento um pouco mais problemático, vamos dizer assim, do ser humano, conforme você vai conhecendo esse personagem, você vai tendo mais empatia por ele e você vai vendo que ele não faz aquilo por mal. E eu acho que a grande mudança que The Office teve da primeira temporada para as outras é criar esse Michael Scott mais empático, esse Michael Scott que, como eu disse, não tem um óculos muito normal para as relações humanas, e ele de tanto tentar ser o melhor, de tanto tentar ser o melhor amigo, o melhor chefe, o melhor namorado, ele acaba sendo talvez não o pior, mas não o mais adequado ou o mais equilibrado, vamos dizer assim. The Office teve um trabalho muito difícil que foi de construir
bons personagens em um bom contexto para que a sátira pudesse ser bem feita e que a gente deixasse passar, vamos dizer assim, situações preconceituosas, problemáticas e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque a sátira, ela necessita muitas vezes de que a coisa errada seja feita ou falada para que a gente identifique que aquilo é errado. Então o Michael Scott, ele precisa ser preconceituoso para que através do olhar do Jim, da Pam, ou da câmera, do narrador ali, ou do personagem convidado, enfim, a gente perceba que aquele comportamento é inadequado. Só que se o Michael Scott for alguém que a gente não cria empatia, que a gente não tem qualquer amor, carinho ou consideração, mano, que se foda esse cara, velho. Por que você tá sendo preconceituoso com o cara? Por que você acha que chinês isso? Por que você acha que mulher aquilo? Enfim. Então The Office, muito pelo seu showrunner da versão americana, o cara que cuida da série na versão americana, que é o Greg Daniels, fez isso muito bem. E tem uma história muito curiosa sobre o Greg Daniels. O Greg Daniels, o nome dele foi aprovado pelo Ricky Gervais pra ser o cara que cuidava da versão americana, porque assim, o Ben foi o produtor que assistiu nos Estados Unidos e levou, mas ele é produtor de TV, então ele faz o negócio acontecer. O artístico era cuidado pelo Greg Daniels, que foi aprovado pelo Ricky Gervais, porque o episódio favorito do Ricky Gervais dos Simpsons foi escrito pelo Greg Daniels. Pra quem não sabe o que é um showrunner, o que faz um showrunner, pode comentar aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só explicando como é que funciona. Tem um livro que eu já assisti que chama Showrunners, tá até no primeiro vídeo aqui do canal, que é um dos livros que eu mais gosto, que eu aprendi muito sobre esse universo e essa função, que é a pessoa que cuida da série, que faz a conexão da história e contrata diretor, porque muitas vezes na série tem mais de um diretor, que é quem cuida do roteiro e decide se o personagem morre, não morre, qual que é o próximo caminho que a história vai lidar. Enfim, Greg Daniels teve uma habilidade muito grande em fazer com que The Office fosse essa série que não perdesse a sua essência de ser muito satírica, de ter os comentários preconceituosos, os personagens que são errados, os personagens que nos mostram que aqueles outros personagens estão errados nas suas visões de mundo, mas que a vida é assim. A gente tem um avô que é racista, infelizmente, a gente tem um tio que é homofóbico, infelizmente, e às vezes é um puta tio, às vezes é um pai maravilhoso, e às vezes é um cara que doa comida pros necessitados, mas não chega perto de mim, viado. Então, assim, as pessoas são assim. E The Office tem uma habilidade muito grande de fazer com que esses personagens tenham mais camadas, que, como eu falei, na sitcom existiam 8 perfis de personagem que eram os usados nessas sitcoms famosas. Então, vou dar um exemplo pra vocês rapidinho com Friends. O Ross e a Mônica, eles são os neuróticos. Então, tem várias sitcoms, séries de situação, onde tem os personagens que são os neuróticos. O Joey, ele é o dumb one, né, o idiota. Então, aquele personagem que a característica dele é ser burro, então ele faz a piada de burro. O Chandler é o lovable loser, então essa pessoa que tá tentando se encaixar e não consegue, mas é uma pessoa adorável, mas ao mesmo tempo é perdedora, e as piadas dessa pessoa é meio que tentando acertar e não conseguindo, e a gente, oh meu Deus, coisa mais fofa, ele é muito engraçado, mas ele é muito... as coisas só dão errado pra ele e tudo mais, enfim. A Phoebe, ela é o personagem que é considerada in their own universe, né, então os personagens que têm um próprio universo, as próprias regras, a própria maneira da cabeça funcionar. O Dwight, por exemplo, em The Office, o Creed em The Office, são personagens que têm uma lógica um pouco parecida. Tem a Rachel, que é a personagem materialista, então é muito sobre os objetos, sobre compras e enfim. Tem um livro que chama 8 Characters of Comedy, uma coisa assim que eu fiz um curso de comédia uma vez e foi mencionado, então eu estudei esse livro, só que já bem mastigado pelo professor, nunca li esse livro para entender detalhes e mais exemplos de séries americanas, até porque eu não assisti 30, 40 sitcoms, eu assisti essas principais aí que chegaram para nós e 2, 3, 4, 5 episódios de muitas outras que eu vi mais para estudar mesmo. Mas The Office pega isso, né, pega essas características básicas desses personagens que já tinham vindo antes e dão uma mudada, dá uma mexida para que pudesse dar uma coisa um pouco mais 3D para esses personagens e pelo menos para mim isso ajuda muito porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de personagens flat, né? Que é como a gente chama esse personagem que tem uma camada só, tem uma cara só. E tem personagens que a gente nem imagina que seja assim, mas são. Por exemplo, nos desenhos, né? O Simba do Rei Leão. Então ele é, no começo da história, um leão que é medroso. Então ele é esse leão medroso, inseguro, então tá tudo ali sobre ele não ter essa coragem de assumir o posto dele de rei da selva. Só que como é um filmaço com um roteiro muito bom, não parece ali que é um personagem com uma camada só, mas ele só tem aquilo pra resolver, ser o rei da selva, criar a coragem suficiente pra ir lá e tomar o lugar que o tio dele tirou dele.
E aí uma série como The Office teve aí 9 anos, né? 9 temporadas com 20 e poucos episódios por temporada, tirando a primeira, para construir esse lugar para esses personagens, que eles tivessem esse lugar de identificação com a gente, de carinho e tudo mais, e que tem os seus ônus e bônus, né? Bônus é que você tem muito tempo para construir esse personagem. O ônus é que você precisa de audiência, né? Então a televisão é um negócio muito doido. Então já caiu muita audiência essa semana, por quê? O que não é engraçado? Que personagem que o pessoal não gosta? Que tipo de piada que o pessoal não gosta? Que tipo de piada que o patrocinador não gosta e não vai querer colocar aqui? Enfim, são muitos problemas. Se a gente for comparar com a rede social hoje em dia, a gente não tem aquela quantidade de dinheiro para fazer uma série hoje em dia como essa, uma sitcom, para poder experimentar pilotos e errar. Não, hoje em dia vai ter uma série na Netflix, na Amazon e tal, já vem os 8 episódios, funcionou, beleza, não funcionou, tchau. E aí é isso, fica lá 8 episódios, é bom, fez 8, mas é ruim porque também para fazer outros 8, se essa daqui não deu certo, lá vai 2, 3, 4 anos pro streaming decidir colocar mais um dinheiro em outro projeto daquele que já deu errado uma vez. Mas também a gente tem o benefício de que a gente tem aqui, ó, o celular tá aqui, tá fácil, o microfonezinho, você pode criar sua história, você pode contar a sua história, jogar pro mundo, distribuir do jeito que dá e procurar o seu público. Não sei se vocês conhecem o meu canal chamado Episódio Perdido. Nós somos um canal meio porta dos fundos ali, é uma inspiração pra gente, em que a gente cria os nossos sketches todas as segundas-feiras e às quartas-feiras a gente tem a nossa série chamada Perdidos. Não, eles são namorados. Eu não ia nem ficar de vela, mas minha namorada não pôde vir. Olha, Elsa, você não é a única princesa lésbica hoje. Não fala esse tipo de... Eu só... A série, onde nós interpretamos uma versão fictícia de nós mesmos, já que a gente tem um pouco essa piada com a nossa comunidade, que a galera que acompanha, que a gente não ganha muito dinheiro com a nossa produção, e realmente não ganha muito, porque a gente tem uns vídeos de humor mais pesado e tal, acaba não fechando muita publicidade, e aí a gente precisa trabalhar em empregos tradicionais, né, nessa história. Aí tem o nosso maior fã, que é o Claudinho, que o pai dele é dono de várias empresas, enfim. E aí ele acaba levando a gente pra trabalhar nessas empresas do pai dele. Leva em uma, a gente tá errado, leva na outra, a gente dá errado, leva na outra. E assim a história vai seguindo. Eu sou o principal roteirista ali da série, todo mundo tem esse trabalho de fazer uma reunião pra dar ideia dos episódios, até porque também sai um episódio por semana, são 3 minutos ao invés de 22, muito mais fácil de escrever, mas também não tem 2 milhões de reais por episódio pra fazer, né? A gente faz com 500 pila pra pagar ali o Uber do ator convidado, o almoço e... Beijo, deu certo, deu, não deu, filho. E aí eu usei muito desses aprendizados de The Office, coisas que eu aprendi assistindo e coisas que eu aprendi com o podcast sobre a história de The Office que tem no Spotify, é em inglês, eles não traduziram, não legendaram nem nada, então eu ouvi e aprendi muita coisa, também teve coisas que eu não consegui entender, mas se você gosta de The Office, se interessa pela história deles, deve ter vários vídeos no YouTube que fala bastante, mas também tem esse podcast, se você tiver o Wizard, aí o CCAA, pra poder dar uma estudada. E aí eu peguei muitas coisas interessantes de The Office. Então o nosso chefe, que é o Claudinho, é um cara que é apaixonado por nós, ele é fã do nosso trabalho, então faz com que ele leve a gente pra trabalhar nas coisas do pai dele. Eu já criei esse negócio do pai dele ter muitas empresas pra dar esse motor pra série, pra fazer com que a série pudesse ser longa, e a gente não sabe quando vai acabar, então a gente vai fazendo um mês numa oficina, no outro numa barbearia, no outro no rink de patinação, onde a gente vai conseguindo, a gente vai gravando, então foi um jeito da série meio que nunca acabar. Como é rede social vertical e tem muita gente nova chegando episódio a episódio, outra coisa interessante na narrativa também é que eu entendi que eu precisava reforçar algumas informações, então eu preciso colocar várias vezes ali que o Claudinho achava que o Johnny era uma mulher porque ele parece uma lésbica, realmente ele parece. E aí quando a gente fala que é o Johnny, ao invés de a Johnny, ele acha que o Johnny é um homem trans. Então toda vez que a gente fala alguma coisa se referindo ao Johnny como mulher, como zoeira, enfim, ele vai lá e reprime, não é a Johnny, é o Johnny. Então essas piadas recorrentes que a galera vai comprando, vem dando certo, principalmente no TikTok, que a gente consegue construir uma playlist ali. Ou então o fato dele ser um cara gay e muito machista, porque ele tem essa coisa de um cara no meio das empresas, com um pai machistão e tal, então ele também é machista, então ele é machista com a Bia, que é uma das nossas integrantes. Ele é um cara que é gordo, mas também é gordofóbico, assim, não é gordo... Entende? Ele não é gordofóbico, ai meu Deus, não chega perto de mim gordo. Mas tem um episódio que ele chega no Dotinho, que é o nosso integrante gordo, e fala: Dotinho, então, sobre aquele seu processo de emagrecimento, a Dotinho fala: ô Claudinho, mas eu não tô em processo de emagrecimento. E ele fala: então, por que não?
Então, assim, essa coisa que a gente constrói, a relação dele comigo, que ele me olha como esse twink, né? Esse menino novinho, cara de gayzinho, e aí é o novinho que todo gay ursão quer, então, enfim, pelo menos na cabeça dele. Então, essa relação aí que a gente constrói entre o nosso chefe e os funcionários, as piadas que vão se repetindo, as questões entre uma temporada e outra, ao mesmo tempo, como eu falei pra vocês, as pessoas às vezes assistem os episódios soltos, então a pessoa começou no episódio 20 já, então ela precisa entender naqueles 3 minutos aquela história sem precisar assistir 19 episódios anteriores. Como é que eu faço isso? Então são várias habilidades de narrativa que eu fui aprendendo com histórias como The Office. Então se você gosta de The Office, se você gosta de um humor que é um pouco mais ácido, que procura colocar camadas na história, mesmo numa narrativa de 3 minutos, eu te convido a assistir Perdidos, a série. Toda quarta-feira sai no nosso TikTok, no nosso Instagram, no nosso YouTube Shorts, e também para você seguir o nosso canal Episódio Perdido, seguir o meu podcast Cortina de Fumaça, onde a gente também conversa sobre comédia, sobre cultura e cinema, enfim, várias questões que estão acontecendo hoje em dia e várias questões, coisas que a gente gosta também de conversar. Muito obrigado por ter assistido esse canal até aqui. Meu nome é Bruno Alcântara, já deixa o seu like, já se inscreve. Obrigado pela sua audiência. Aqui no comentário fixado, assim que eles disponibilizarem os links dos meus shows de stand-up que eu vou fazer dia 2 de maio em Curitiba, segunda sessão já, e dia 16 de maio em São Paulo, eu vou deixar fixado aqui para você assistir o meu stand-up. A gente pode trocar uma ideia no final sobre série de TV, sobre cinema, sobre comédia, qualquer coisa que você quiser. Então é isso, muito obrigado, se inscreve no canal, domingo que vem tem mais vídeo e é isso, abraço.